Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero convidar você nesse momento, a pegar sua Bíblia, a meditarmos comigo. Convido você a meditar, a palmilharmos as Sagradas Escrituras, e compartilharmos de uma pequena porção das Sagradas Letras, ok? Convido você nesse momento a essa devocional, mas antes eu gostaria de orar, para que Deus possa estar abençoando a tua vida de uma forma ímpar, de uma forma especial, ok? Pai querido, nós nesse momento queremos te agradecer pelo dom da vida, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é um Deus perfeito, e pela tua palavra que tu deixastes a nós. Queremos te pedir que nesse momento o Senhor venha nos abençoar com uma palavra vinda do teu trono. Queremos te pedir que o Senhor faça o nosso coração, o nosso entendimento receptivo à tua palavra. Fala conosco, nos ensina, e que esse ensinamento nos traga libertação, nos traga um conhecimento que venha nos libertar de algumas ideias, de alguns conceitos imprimidos em nossas matrizes há tantos tempos, há tantos anos, conceitos, valores que trazemos de tantos tempos atrás, ó Deus, e que muitas vezes nos direcionaram a ter uma visão totalmente oposta daquilo que as tuas escrituras ensinam sobre a tua pessoa, sobre o verdadeiro culto. Fala conosco através da tua palavra, não é através do Wanderson, que eu seja o canal, que eu seja o veículo, mas a tua palavra que está sendo falada, não é a minha palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu quero convidar você nesse momento a abrir as Sagradas Escrituras aqui em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, apenas 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 2, ok? Romanos, capítulo 12, versículos 1 e versículo 2, certo? Esse texto, ele nos fala de uma vida dedicada a Deus, culto racional, bem conhecida, um capítulo, uma passagem já bem conhecida, essa passagem de Romanos, e nós vamos agora fazer uma pequena devocional em cima disso, mas antes eu quero dar uma introdução sobre o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre culto racional, um culto inteligível, um culto lógico, Algumas versões, eu estou aqui com 3 versões de Bíblia. Tá? Eu estou com uma versão, vamos falar assim, corrigida, de João Ferreira de Almeida. Eu tenho uma versão atualizada, corrigida e atualizada, mas do mesmo João Ferreira de Almeida. E eu tenho aqui também em minhas mãos a versão inglesa King James, ou seja, do rei Jaime. Essa versão, para mim, é uma versão muito abençoada, é a versão que eu gosto, porque João Ferreira de Almeida usou a versão King James para escrever a versão atualizada, a versão corrigida. Então ele se baseou na versão King James. Então é essa versão que hoje eu tenho para mim como algo mais próximo dos manuscritos originais. Tenho muito cuidado com outras, como que eu posso dizer, versões de Bíblias. E eu vou, em uma outra oportunidade, estar trazendo uma palavra sobre essa questão de Bíblias de estudo. O cuidado que nós temos que ter com essas questões de Bíblias de estudo, principalmente com a nova versão internacional ampliada. Tá? Mas então, o que nós vamos tratar aqui? O que nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre o culto racional. Aquele culto que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 12. O que é um culto racional? O que Paulo quer dizer com isso? Se tem um culto
é importante entender, existe um culto que agrada a Deus, é um culto bíblico, é um culto pautado nas Sagradas Escrituras. E existe um culto totalmente diferente daquilo que Deus nos ensinou nas suas Sagradas Escrituras, que é um culto hoje que nós vemos em tantos lugares, em tantas igrejas, né? Em tantas denominações. São grifes religiosas que existem por aí, grifes denominacionais, que Deus não criou isso, cultos pagãos dentro de igrejas que se dizem igrejas de Cristo, igrejas bíblicas, né, que realmente não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, primeiro quero me deter na questão do culto bíblico. O que é o verdadeiro culto e o que é um falso culto, ok? Então vamos lá. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu quero ler na revista corrigida. Nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Para as vossas vidas. Não, aqui na corrigida só é até a perfeita vontade de Deus. Vamos ler na revista atualizada. Nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ler agora na versão King James. Rei Jaime. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Queridos, a primeira coisa que nós queremos abordar. Importante fazer aqui, dar um pano de fundo da carta de Paulo aos Romanos. Paulo, do capítulo 1 da Epístola aos Romanos até o capítulo 11, Paulo trata de coisas exteriores, interiores. Ele trata de assuntos como salvação, justificação pela fé, né? Ele traz todo um tratado doutrinário sobre a questão de salvação e várias outras doutrinas básicas das Sagradas Escrituras. Porém, a partir do capítulo 12 de Romanos, nós temos uma outra seção. Nós temos uma outra seção dentro da carta de Romanos, que Paulo esboça daqui para frente a questão exterior, a expressão externa, aliás, do crente. O que o cristão vai mostrar através das suas atitudes, ou seja, de forma externa, para o mundo ver, né? Enquanto que do capítulo 1 ao 11, Paulo trabalha questões doutrinárias. Aqui ele trabalha mais a questão da vida do cristão exposta à humanidade, às multidões que o cercam, aqueles que são testemunhas da vida do cristão, né? E ele começa dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos. Observe que Paulo, ele começa esse apelo, né, implorando. Quando o texto diz rogo-vos, por favor, Paulo está dizendo nada mais que, pelo amor de Deus, eu imploro a vocês. Eu rogo, Paulo está rogando, Paulo está a expressão Paulo em uma atitude desesperadora. Paulo, eu chamo a atenção de vocês, isso é muito importante. Atentem para essa questão que eu passo a vos ensinar sobre o culto. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Paulo, nesse momento, queridos, ele vai fazer um apelo sobre um culto verdadeiro que se deve prestar a Deus. E a base desse apelo, o suporte, aonde esse apelo está pautado é nas misericórdias de Deus. Agora, por que Paulo tem como base a misericórdia de Deus
para o apelo. O apelo que Paulo vai fazer agora não é um apelo qualquer. Paulo vai falar, vai ensinar a igreja que está em Roma sobre o verdadeiro culto que se deve prestar a Deus. E ele passa a chamar a atenção dos seus irmãos, dizendo o seguinte: olha, eu quero respaldar, eu quero dar base a esse apelo através da misericórdia de Deus. Por quê? Quando o verdadeiro cristão, querido, ele visualiza a misericórdia de Deus, ele vê a misericórdia de Deus pela sua vida, ele entende que ele estava destinado à perdição eterna, à morte eterna. E Deus, e o soberano e o eterno vê, né, como escape para satisfazer a sua justiça, a única solução é enviar o seu filho ao mundo para morrer pelo pecado desse pecador, desse ser humano, eu e você. Então, o que é isso? Né? A Bíblia tem outros nomes para isso, como graça, né? Favor não merecido. Mas na realidade eu gosto de usar essa expressão que Paulo usa aqui, misericórdia. A misericórdia de Deus, ela foi tão tremenda, ela foi tão grande conosco, né, que ele enviou o seu filho ao mundo para morrer por nós. E quando o cristão se depara com uma base dessa, ele não tem como se render. O que é essa misericórdia? Que ponto chegou essa misericórdia? Eu, um pecador miserável, destinado à morte, porque o salário do pecado é a morte, aqui mesmo na carta aos Romanos ele explica isso, né? E ele se depara com o caminho da morte. Atravessado o caminho da morte, ele encontra a pessoa de Cristo, né? A pessoa de Cristo vem, Deus envia pela sua misericórdia a pessoa de Cristo, atravessando a vida, o destino do cristão, que era a perdição eterna. Ele atravessa, né, o nosso destino, colocando seu filho para morrer por nós numa cruz e nos libertar dessa vida de escravidão do pecado. A palavra misericórdia, ela está ligada, ela vem de uma raiz grega, cardia, né? A mesma palavra usada para coração, cardiopatia, cardiovascular, tudo que é ligado ao coração, ao músculo que bombeia sangue. A Bíblia fala de dois tipos de coração. Existe o coração que bombeia sangue, que é esse músculo, e todas as vezes que a Bíblia fala coração, o salmista, Salmo 119, versículo 11, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Coração é a ideia de coração e mente. É onde funcionam as nossas faculdades intelectuais, né? Mas misericórdia significa se compadecer da miséria do outro. Quando Jesus fala da oração do fariseu e da oração do outro publicano lá, que batia no peito e dizia assim, Senhor, seja propício de mim porque sou pecador, não sou digno, né? E o outro dizia, graças te dou porque não tenho pecado, não sou como esse publicano pecador. Esse homem dizia, me dizai coném, ele batia no peito e dizia, me dizai coném, ajuda-me na minha miséria. Ajuda-me na minha miséria, porque olha com coração, misericórdia, ajuda-me, olha para mim com um olhar de misericórdia, com compaixão, olha com o teu coração para mim, né? Essa é a misericórdia de Deus. A base do apelo de Paulo são mais misericórdias de Deus. Ele continua, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Oferecer sacrifício no Antigo Testamento, querido, implicava em, primeiro, pegar um animal e matar o animal. Precisava ter derramamento de sangue. No caso hoje, ou já naquela época que Paulo escreve isso, não seria necessário a pessoa se matar, como fazem muitos muçulmanos extremistas, né? Como fazem muitas pessoas que não têm uma visão correta, e sim uma visão distorcida daquilo que o Deus dele ensinam, né? E eles se matam e se oferecem sacrifício e são mártires. Não é isso, né? Quando Paulo diz assim, olha, apresenteis os vossos corpos em primeiro lugar por sacrifício vivo,
Quer dizer que você pode ser um sacrifício sem precisar derramar sangue. Você não precisa tirar o teu sangue. Por exemplo, um outro exemplo. Existe um ramo dos muçulmanos. Os muçulmanos eles se dividem em 3 correntes. Os sunitas, que são 90% do povo islâmico, os muçulmanos, eles são sunitas, né? Existem os xiitas, que são basicamente lá do atual Irã, antiga Pérsia. Então, os xiitas, eles se degradeiam, eles passam chicotes com pontas de vidro e eles tiram sangue deles, se autoflagelam, né? E eles entendem que isso está sendo um culto, que isso está sendo um sacrifício e que o Deus dele, Alá, está recebendo isso. Né? Quando na realidade isso é uma loucura, é um sacrifício de tolo, né? Como a Bíblia ensina. Então veja bem, o apóstolo Paulo diz, olha, ofereceis os vossos corpos por sacrifício vivo em primeiro lugar. Quando ele fala disso, sacrifício vivo, ele está falando entrega total, entrega a um serviço, entrega total do ser humano, o corpo, a obra de Deus. Nós podemos dividir essa questão aqui em 2 partes. O versículo 1 ele fala basicamente da dedicação do corpo. E o versículo 2 ele fala basicamente da renovação da mente, da transformação da mente. Né? Então veja bem, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo. A outra questão, santo, o sacrifício no Antigo Testamento não poderia ser qualquer sacrifício. O animal teria que ser, o objeto sacrificado teria que ser perfeito, ou seja, santo, separado, algo analisado pelo sacerdote de extrema perfeição, algo completamente santo. Né, para poder ser oferecido. Sendo que o sangue desse animal ainda não removia pecado, ele cobria, era um simbolismo. Tudo apontava para a pessoa de Cristo que viria no Novo Testamento, né, na Nova Aliança. Então veja bem, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se as 2 primeiras partes fossem feitas corretamente, a terceira seria uma consequência, seria agradável, subiria como um perfume suave às narinas de Deus. Né? O sacrifício teria a sua validade diante de Deus. Né? Que é o vosso culto racional. Aversão, queridos, o que é essa questão de culto racional? Aversão a atualizada e a versão corrigida, elas nos dão essa, e várias outras, a Nova Linguagem de Hoje, nós temos ainda a Reina Valera, né? Essas versões elas nos dão a ideia de racional, elas usam a expressão racional, mas na realidade a expressão aqui em grego é lógico, um custo lógico, de autêntico, uma coisa autêntica e espiritual e verdadeiramente espiritual. Então vamos dividir aqui a questão religiosa, existe aquilo que é religioso, religiosidade e espiritualidade. Né? Um culto meramente religioso, a palavra religioso vem de relógio, mesma coisa que relógio, algo mecânico. Né? E a questão aqui, Paulo chama a atenção para algo autêntico, algo verdadeiramente fluindo de dentro do cristão para Deus. Essa é a ideia que Paulo tenta passar à igreja que está em Roma. Né? E ele continua. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E não vos conformeis. A questão de conformar aqui, no original, essa conformidade é um molde, né? É como se fosse um molde. A expressão exata é: e não vos moldeis a este século. Ou seja, se você pegar, antigamente se pegava um metal líquido, se derretia o metal e jogava-se numa forma onde já tinha ali um molde pré-desenhado, e ao esfriar esse material sairia perfeitamente as características do molde. Não, quando Paulo diz não vos conformeis a este século, ele está dizendo, olha, não vos moldeis a esse sistema do mundo que rege este mundo hoje. É exatamente isso que Paulo está querendo dizer. Ou seja, é algo
que não está extremamente, intrinsecamente ligado ao coração, à pessoa do ser humano, mas é algo que é forjado pela atmosfera, pelo sistema que o cerca, né? Então é muito importante tomarmos cuidado com aquilo que vem, aquilo que é realmente santo, aquilo que vem de Deus e aquilo que é profano, aquilo que realmente faz parte de um culto que Deus se agrada e aquilo que é coisas mundanas, que são coisas acrescentadas pelo homem, se passando por religioso, se passando por santo, se passando por coisas de Deus. Nós devemos analisar e nós só conseguimos ver a diferença através do estudo aprofundado, querido, das Sagradas Escrituras. Existem coisas, querido, que são muito sutis. A Bíblia fala que no final dos dias surgiriam doutrinas, né? Surgiriam pessoas, surgiriam falsas doutrinas e falsos mestres, pessoas que sorrateiramente, né? Não é algo escancarado, são coisas assim sorrateiras, que vêm devagarzinho, mas que vêm distorcendo o verdadeiro sentido daquilo que Deus quer dizer na sua palavra. Amém, amados? Vamos continuar. E não vos conformeis, não vos moldeis, não deixa que este século te molde, trabalhe o teu caráter. E se você molde esse século, você tem que influenciar. Nós, como cristãos, temos que influenciar o mundo que nos cerca. Nós precisamos ser sal na terra. Nós devemos influenciar, não o mundo nos influenciar. Não é isso que tem. E hoje nós temos uma inversão de valores totalmente, né, errada, uma coisa totalmente o contrário daquilo que a Bíblia nos ensina, daquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam, né? Então veja bem, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é renovação de mente? É pensar conforme Deus pensa, é pensar segundo a sua palavra. Queridos, em todo o decorrer da história dos cristãos, nos mostra que sempre a minoria teve razão. Na época de Jesus era uma minoria, quando se falava do reino de Deus, era uma multidão de religiosos e uma multidão de religiosos. Religiosos seguindo os líderes religiosos. E uma pequena multidão, na frente de tão grande que era a multidão daqueles que criam nas coisas erradas, diante desses era pequeno o número de pessoas que servia Jesus, que verdadeiramente seguia Jesus. A Bíblia fala muitas vezes que multidão seguiam Jesus. Mas aqueles que permaneceram, aqueles que serviam Jesus, foram poucos. E isso é provado lá no finalzinho da carta de Mateus, no finalzinho da carta de Marcos, no finalzinho da carta de Lucas, né, do Evangelho. O que acontece? Das boas novas de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. O que acontece, irmão? O povo seguia, mas não tinha compromisso. Esse mesmo povo foi o povo que abandonou Jesus. A maior parte desse povo foi o que disse crucificam, crucificam, crucificam. Andavam, caminhavam, viam as obras, porém não se deixaram transformar, não receberam essa transformação de mente que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, queridos, observe que nem sempre seguir significa verdadeiramente que a pessoa teve uma transformação. Existem seguidores e seguidores, né? Você pode se considerar verdadeiramente um discípulo de Cristo quando você faz aquilo que a palavra dele manda. Eu posso me considerar verdadeiramente um discípulo de Cristo quando eu sigo aquilo que a palavra dele me ensina e me manda seguir. Amém, amados? Então, essa é a ideia de culto racional, essa é a ideia de culto lógico, essa é a ideia de culto pessoal. Quando aquela mulher samaritana chegou com Jesus e disse, olha, mestre, nós adoramos no monte. E no Monte Carmelo, né? Onde os samaritanos adoravam. E a mulher disse para Jesus, mas os teus discípulos dizem que em Jerusalém nós devemos adorar no templo, né? E Jesus disse assim, olha mulher, vai chegar o dia em que nem Samaria
nem em Jerusalém, nem no templo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira adoração. Você adora Deus no teu quarto, você adora Deus na cozinha, você presta um culto dia e noite a Deus com o teu comportamento. A ideia de culto distorcida que nós vamos trabalhar daqui para frente, mais alguns minutos, é aqui eu vou esboçar agora para vocês. Muitas pessoas que têm ideia de culto. O que é um culto? Olha, você vê muitas placas de igreja, reuniões, cultos, dias de terça, quinta, sábado e domingo, culto de jovens, rede de jovens, isso, aquilo. O culto, o verdadeiro culto bíblico, ele não tem uma hora, uma data pré-estabelecida. Isso, Deus não deixou isso. Culto, verdadeiramente culto. Talvez isso seja uma mensagem um pouco não muito popular, que você não queira ouvir, ou que muitos não gostem de ouvir. Mas eu estou ensinando a Bíblia, eu estou ensinando a palavra de Deus. E se a pessoa tem alguma coisa contra essa palavra, ela tem contra Deus, contra o próprio dono da palavra. Porque ela é a boca dele falando, não é eu. No começo nós oramos aqui, o Senhor me usa como instrumento. O que não vinha a ser um culto verdadeiramente santo? O que não vinha a ser um culto verdadeiramente bíblico? O que não é? Eu vou dizer para você agora o que não é. O que as escrituras nos dizem, não é? Eu vou repassar para você. Queridos, em nenhum momento nas escrituras sagradas você vai ver as escrituras nos induzindo a prestar o tipo de culto que se presta hoje. Nós vemos em muitos lugares, muitos. Eu disse muitos, eu não disse todos, mas muitos. As pessoas fazendo todo tipo de loucura dentro de um templo, dizendo que é um culto a Deus. E se você quiser ser sincero, querido, se você quiser ser verdadeiramente sincero com você, verdadeiramente sincero, existe essa palavra, viu? A Bíblia diz o seguinte: em verdade vos digo. Se já é verdade, precisa ter verdade. Em verdade vos digo. Se você quiser ser verdadeiramente sincero com você, atente para isso. Culto, querido, é um lugar onde se cultua, onde se adora um Deus santo, um Deus verdadeiro. Nós não podemos introduzir no culto o mundanismo. Nós não podemos introduzir dentro do culto a Deus. Pode ser, se você quiser cultuar qualquer outra coisa, Mamon, Satanás, o dinheiro, que é Mamon, o Deus do dinheiro. Se você quiser cultuar o rock, se você quiser cultuar qualquer coisa, você pode cultuar. Não deve cultuar, mas pode. Todas as coisas me são lícitas, o apóstolo Paulo fala, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então veja bem, agora o culto a Deus, se a pessoa diz que ela está cultuando a Deus, se um pastor diz, olha, a minha igreja, a igreja que eu lidero aqui está cultuando a Deus, ele precisa viver aquilo que a Bíblia diz que é culto. Hoje, aqui próximo à minha casa, tem muitas igrejas, né? E eu vejo uma igreja, eu estava comentando com a minha esposa, uma igreja hoje, são em vários lugares tem isso. No culto de jovens, o cara botou lá, se bota em muitos lugares. Um jogo de luz, como se fosse uma discoteca para atrair os jovens. Eu pergunto a você, você acredita que as boas novas, a palavra de Deus, ela precisa disso? Isso é um culto? Jovens pulando, feitos loucos. Eu estava vendo o DVD do Exalta Manaus, como era o nome, meu? Uma coisa que celebra Manaus. Houve recentemente agora, que a Rede Globo veio fechar aqui, veio filmar, né? Algo, veio Oficina G3, veio tantas coisas. As pessoas dizem que é um culto, né? E pessoas com máscara de caveira, jovens pulando, feito louco, um bondinho. Hoje tem o passinho do romano, tem o passinho do romano que você vê em muitos programas da Rede Globo hoje. Existe o passinho do abençoado, nós estávamos vendo isso. O passinho do abençoado numa igreja aí, determinada igreja, e o pastor argumentou o seguinte, que ele não estava vendo um fluxo muito grande, fluxo e refluxo de jovens entrando e saindo na igreja, e ele resolveu trazer algumas coisas, alguns adereços. Isso não é culto a Deus. Não porque eu estou dizendo que não é culto, mas porque a palavra de Deus diz que isso não é culto. Queridos,
nós devemos ter cuidado com aquilo que queremos introduzir, achando que estamos cultuando a um Deus santo. Deus não deixou de ser santo. Deus é santo, santo, santo. Você nunca vai ouvir na Bíblia dizendo que Deus é amor, 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 misericórdia, 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 paz, paz, paz. Todos esses atributos estão ligados à pessoa de Deus. Porém, você vai ouvir a Bíblia dizer o seguinte: Deus é santo, santo, santo. Só que parece que isso é uma pregação muito impopular hoje em dia. Falar de santidade dentro de um púlpito é uma coisa muito careta. Pastores não querem mais falar sobre isso. Eles querem falar sobre unidade. Irmão, você está julgando. Irmão, você está... Interpretam completamente errado Mateus capítulo 7. Irmãos, não julguei para que não sejais julgados. Em outra oportunidade eu quero trazer verdadeiramente o que Mateus capítulo 7, versículo em diante está falando. Todo o contexto de Mateus 7 fala exatamente o contrário do que muitos pregam. Fala exatamente para nós analisarmos as coisas, julgarmos, entendeu? Analisarmos. Em outros textos da Bíblia você vai ouvir a palavra de Deus dizendo assim, olha, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Em outras versões, julgais todas as coisas e retende o que é bom. Você vai ouvir versões que não dizem assim, mas existem versões que dizem assim. Né? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 3, a palavra de Deus diz: julgue-se o homem a si mesmo, depois coma do pão. Em algumas versões diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Julgamento, querido, é uma coisa que precisa ter. Como que Deus ia criar um povo inteligente, Deus ia criar uma nação, Deus ia criar um povo de vários lugares e ia dizer para ele: olha, você pode comer toda a porcaria que teu líder religioso mandar você comer, empurra a goela abaixo que eu estou nesse negócio. Não, tudo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, querido. Eu espero, querido, que essa pequena devocional possa te fazer entender que o Espírito Santo ministre, que você leve isso, você não precisa olhar para o Wanderson, para as palavras, são palavras, irmãos. A minha voz é voz de homem. A estrutura que eu coloquei aqui é uma estrutura simples, né? Roupa de homem, voz de homem, mas a palavra não é de homem, ela é a palavra de Deus. E quanto a isso, querido, tudo que eu falei aqui está dentro das Escrituras. Que Deus possa ministrar no teu coração e onde você for, você possa saber o que verdadeiramente é culto, né? Blake Gospel, isso não é culto. Né? Rap, como é que é o nome? É o hip hop gospel. São coisas, invenções humanas, irmão, que a pessoa até pensa, ela até tem uma ideia boa assim de fazer um negócio para trazer a palavra de Deus. Ela é o suficiente, meu. Ela é suficientemente poderosa para transformar a vida da pessoa que está no mundo. Isso é as boas novas, isso é o evangelho, é aquilo que liberta, que choca, que confronta, entendeu? E que esse confronto quebra os argumentos de Satanás na vida da pessoa. E aí a pessoa vem e deixa Deus fazer uma obra paulatina em sua vida. Isso é a palavra de Deus. Isso não saiu de moda. Todas as outras modinhas vão passar. Tudo vai passar. Cobertura espiritual, encontro. Eu fiz 52 encontros. Muitas vezes, irmão, a gente está dentro de algo e a gente não consegue enxergar, a gente está entorpecido. E é impossível se alguém me falar, não, meu irmão, tu tá com inveja, meu irmão, é isso. Primeiro, ninguém pode ter inveja daquilo que não quer. Eu não quero a fama, eu não quero aquilo que o mundo traz para muitos líderes hoje que são, e que até fazem músicas assim, dizendo, olha, que os aplausos não me dominem, que isso não me domine, que eu saiba transferir para Deus. Mas quando o negócio vem, a pessoa não tem como ser, sabe, é dominado, e a lepra chamada mundanismo ataca e cobre a vida da pessoa. Permaneça firme naquilo que Deus manda você permanecer. Preste a Deus um culto racional, preste a Deus um culto lógico, um culto espiritual, um culto autêntico, e Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai cuidar de você. E um dia, querido, nós vamos nos reunir e celebrarmos juntos lá na glória, né? Diante do Cordeiro. A palavra culto significa serviço. Toda essa liturgia, cante 3 louvores, tem uma participação especial agora com a irmã, agora vem o cantor, vem o pregador de fora, irmãos. Tudo isso é humano, tudo isso é invenção humana. A Bíblia não ensina de nada disso. Lá em 1 Coríntios capítulo 12 falam de um culto participativo de várias pessoas, Deus usando, cada um é um sacerdote, entendeu? Tenha muito cuidado com isso. Eu espero que Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família de uma forma especial. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.